Shalom, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Trago as boas novas da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Hebreus 9:27 que aos homens está ordenado morrer uma única vez e depois disso enfrentar o julgamento. Isso quer dizer que todos nós um dia, todos os mortais, todos os seres humanos irão morrer. E depois da morte terão que comparecer diante de Deus para ser julgado por ele. Meus irmãos, Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, como está escrito em João 3,16, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabemos que Deus ele exige santidade plena de cada ser humano. Ele exige retidão plena. Jesus disse: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Deus escreveu através de Moisés dizendo: sede santo porque eu sou santo. Então ele exige que nós sejamos santos, não como um serafim, não como um anjo, mas como ele mesmo é santo. E nós não podemos ser santo por nós mesmos. Não há capacidade em nós de sermos santos, de sermos irrepreensíveis, puros, perfeitos. E Deus exige isso. E se nós não formos perfeitos, nós formos pecadores, chegarmos diante do tribunal de Deus como pecadores, ele nos julgará e nos condenará ao inferno. Então, como poderemos escapar da condenação, da ira de Deus, se nós todos somos pecadores? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só uma maneira de você chegar diante daquele tribunal de Deus, diante daquele trono de Deus e não ser condenado. A única forma de você ser absolvido e não ser condenado por Deus é você estando em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há como você ser perfeito. A única forma de ser perfeito é estando em Cristo Jesus. Porque se você está em Cristo Jesus, Jesus te representará lá como perfeito. Então, quando Deus olhar para você, se você está escondido em Cristo Jesus, Deus olha para você e te vê perfeito. Por causa que você está em Cristo Jesus. Porque quando Jesus ele veio aqui na terra, ele veio para morrer pelos pecadores. A Bíblia diz que ele veio para tomar os nossos pecados, para tomar nossas culpas. Nós somos os criminosos, nós quebramos a lei de Deus. E quebrar a lei de Deus resulta em condenação. Nós foi quem pecamos e quebramos a lei de Deus. Nós que merecíamos ser condenados. Mas Jesus ele veio e não pecou. Jesus ele foi perfeito. E ele foi condenado em nosso lugar. Ele foi condenado, culpado em nosso lugar, absolvendo os nossos pecados, levando nossos pecados sobre ele, apagando nossa ficha criminal diante de Deus. Mas isso só para quem aceita Jesus como seu suficiente Salvador e vive uma vida na presença dele. Só há uma forma de você ser absolvido, você ser inocentado por Deus. É você estando em Cristo Jesus. É você recebendo ele como seu suficiente Salvador. Vivendo uma vida que agrada a ele, por amor, por gratidão, pelo que ele fez por você. Então você começa a viver uma vida que agrada a ele. Uma vida segundo os padrões moral dele. Não porque você pense que por você viver uma vida boa, moral, uma vida de obediência à palavra de Deus, isso vai te salvar. Não é isso que te salva. O que te salva é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas se você obedece a ele, é de fato você o aceitou. Porque a prova que você aceita Jesus, a prova que você tem Jesus, a prova que você recebeu o perdão de Deus e a graça de Deus é quando você vive uma vida segundo os padrões morais de Deus. É quando você vive uma vida na presença de Deus, lutando o máximo possível para fazer o que é correto. Por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, quem está em Cristo Jesus não anda segundo a carne, ou seja, não anda segundo o mundo, segundo o sistema, segundo a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Jesus disse: aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Então, se você ama Jesus, se você anda com Jesus, você está lutando, está batalhando para viver uma vida na presença de Deus. E isso te faz um salvo.
Isso mostra que você recebeu Jesus Cristo em sua vida. E se você recebeu Jesus Cristo em sua vida, a palavra de Deus é clara, dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas, meu irmão, se você não recebeu Jesus ainda na sua vida como seu suficiente Salvador, se você não está andando com Ele, se você morrer e chegar diante de Deus sem Jesus, não há esperança para você. Você será condenado. Porque a única forma de chegar diante de Deus e ser absolvido e ser inocentado é estando em Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso advogado supremo. Então, meu irmão, reflita. A palavra de Deus diz que quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Então receba o Senhor Jesus na sua vida. Receba a salvação. A salvação é simples. Basta você aceitá-la. É um presente, é um dom gratuito de Deus. Deus deu Jesus ao mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas é preciso aceitar. Um presente, se eu te der um presente a você, se eu lhe der um presente, você tem que receber. Você não paga por um presente, você tem que apenas receber, aceitar. Então aceite, receba Jesus em sua vida e você terá a vida eterna. Se você não receber, você será condenado. A Bíblia diz claramente, porque o maior pecado que um ser humano pode cometer é não aceitar o único meio provido por Deus para a salvação do homem, que é Jesus Cristo. Esse é o maior pecado de todos. Os pecadores serão lançados no inferno, não por causa dos seus muitos pecados, porque todos pecaram, a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas os pecadores serão lançados no inferno por rejeitarem a Cristo, por rejeitarem o único meio de salvação provido por Deus, que é Jesus Cristo. Então receba Jesus em sua vida, se arrependa dos seus pecados, mude de vida, aceite Jesus como seu suficiente Salvador e você terá a vida eterna, terá um galardão no céu. Deus abençoe poderosamente, no glorioso nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória.